Olá, gente, beleza? Seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula, eu vou te ensinar a fazer uma avaliação de satisfação. Essa automação aqui eu criei para o nicho de restaurantes, mas você pode estar adaptando para qualquer tipo de empreendimento, beleza? E você pode vender essa solução de 500 a 600 reais tranquilamente. O valor que você vai cobrar vai depender da complexidade da sua automação. Quanto mais complexo, maior será o valor, beleza? Mas para esse tipo de automação que eu criei aqui, vocês podem estar cobrando de 500 a 600. Se você fizer alguma melhoria, aí sim você pode estar cobrando um valor maior, beleza? Aí o que nós vamos fazer aqui? Eu vou te ensinar a criar essa automação do zero. Então, o que você vai precisar fazer é vir no início aqui do Typebot, né? E aqui no início, no painel principal, você vai clicar aqui, ó, criar um Typebot. E depois vai clicar em começar do zero, beleza? Aí vocês vão vir para essa tela aqui. Eu vou fechar porque eu já criei aqui e eu vou reaproveitar umas variáveis que é importante, beleza? Aqui, ó, que eu criei foi esse aqui. Aqui em cima, você pode colocar o nome da sua automação. Eu coloquei avaliação de satisfação YouTube. E aqui onde tem o ícone, você pode alterar. Eu coloquei aqui em emoji e depois selecionei a estrela, beleza? Como está aqui. Aí aqui, gente, é o seguinte. Perceba que eu coloquei aqui essas variáveis. Essa variável aqui é da Evolution API, que é essa ferramenta aqui, ó. A Evolution API é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer automações no WhatsApp. Então, eu vou estar utilizando essas variáveis para fazer a conexão com a Evolution API. E no final do preenchimento do formulário, né, da avaliação, o cliente vai receber no WhatsApp dele o cupom, beleza? Porque eu vou estar disponibilizando um cupom para ele pelo preenchimento da avaliação de satisfação. Então é uma forma de engajar as pessoas a fazer o preenchimento, beleza? Eu não vou estar explicando como fazer esse tipo de recurso. Aqui no caso é uma requisição, tá vendo? Aí essa requisição aqui vai servir para disparar essas mensagens que eu coloquei aqui dentro no WhatsApp do cliente. E esses tipos de requisições eu ensino a fazer passo a passo no meu curso completo. Então, se você tem interesse em se profissionalizar e aprender a criar automações do zero, seja na web ou no WhatsApp, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com desconto especial para você garantir essa oportunidade e ter acesso a um curso completo com atualizações constantes e grupo de suporte para tirar suas dúvidas, beleza? Então, se você tem interesse em aprender ainda mais, garanta acesso aos meus cursos. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e também é uma forma de você estar valorizando o meu trabalho, beleza? Vamos continuar. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora construir o fluxo. Aí eu vou pegar aqui um bubble de texto, tá vendo? Vou arrastar para cá e vou conectar essa caixa com ele, beleza? Aí eu vou reaproveitar os textos que eu tenho aqui para essa aula ser mais objetiva. Aí perceba que aqui, ó, eu coloquei o nome do bloco, mensagem inicial. Eu vou colocar aqui porque dessa forma fica mais intuitivo o nosso fluxo e é importante você renomear cada bloco, beleza? Vou voltar aqui e vou pegar esse texto, que é o texto de introdução. Vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e dar um Ctrl V. Beleza? Aí esse texto diz o seguinte, ó. Olá, aqui é do... Aí você vai colocar o nome do restaurante aqui. Gostaríamos muito de saber como foi sua experiência conosco hoje. Vou voltar aqui e vou pegar esse outro texto aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Vou clicar em cima dele com o botão direito. Ó, pronto. Duplicar e vou colar o texto aqui embaixo. Ctrl V. É rapidinho. E ao final você ainda ganha um cupom de desconto exclusivo para usar na sua próxima visita. Beleza?
Aí eu já deixei no início essa informação para quando a pessoa acessar essa automação, né, para o cliente, quando acessar essa automação, ele tem interesse de preencher e ganhar esse cupom, beleza? Agora eu vou pegar esse outro texto aqui, Ctrl A, Ctrl C, e eu vou vir aqui e vou clicar com o botão direito do mouse e clicar em duplicar. Pronto. Ctrl A e Ctrl V. Aí a mensagem está assim: pode responder rapidinho? Prometemos que é bem rápido. Beleza? Para deixar claro que o preenchimento dessa avaliação não vai tomar o tempo do cliente. Aí aqui, gente, vocês podem fazer o seguinte também, ó, onde tem condicionais, existe uma condição de espera. Ou seja, se eu vir aqui, ó, e clicar aqui nesse bloco e depois clicar em play, ele vai mostrar como vai aparecer para o cliente. Ó. Olá, aqui é do restaurante, né? E vai mandar as mensagens logo em seguida. Se eu colocar essa condicional de espera, aqui, ó, entre essas duas mensagens, eu posso colocar aqui o tempo em segundos, né? Aí se eu coloco 2 segundos, ele vai enviar essa mensagem aqui, ó, vou dar play, ó, vai enviar essa, vai contar 2 segundos e vai enviar a próxima mensagem. Tá vendo? Então vocês podem estar fazendo isso para deixar sua automação mais humanizada e mais intuitiva, né? Mas eu vou colocar aqui 1 segundo para ser mais rápido, beleza? Durante os nossos testes. Vou duplicar aqui, colocar aqui embaixo também, ó. Aí você vai colocando entre as mensagens, beleza? O tempo que você achar necessário para o cliente ler a mensagem e depois receber a próxima mensagem. Vou clicar em publicar para salvar e vou vir aqui para consultar o próximo passo, né? Aí o próximo passo aqui é essa mensagem, ó. Digite uma das opções abaixo, sim ou não. Aí eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou vir aqui embaixo, vou duplicar e vou dar um Ctrl A e Ctrl V, beleza? Vou pegar aqui a condicional de espera, com o botão direito do mouse, duplicar e jogar aqui embaixo. Aí o que acontece aqui é o seguinte, ó. Pode responder rapidinho, prometemos que é bem rápido. Aí eu coloquei essas opções aqui abaixo para o cliente digitar uma das opções abaixo. Se ele digitar o número 1, então ele quer responder o formulário. Se ele digitar o número 2, ele não quer responder, beleza? Aí o que acontece aqui é o seguinte, nós vamos precisar vir aqui, ó. Perceba que aqui eu coloquei um input de texto e uma condicional. Eu vou te explicar o porquê eu fiz isso. Vou vir aqui, ó, e vou pegar um input de texto, ó, inputs, tá vendo? Aí tem esse input de texto. Vou arrastar ele para cá. Vou pegar aqui esse texto, ó, confirmação, Ctrl C e Ctrl V. Aqui no input de texto, vou clicar nele para configurar. Aqui eu vou colocar digite aqui. E legenda do botão, vou colocar enviar. Que é a legenda que vai aparecer no botão, beleza? Ó, se eu clicar aqui no play, vai aparecer dessa forma. Ó, digite aqui e o botão enviar, tá vendo? E aqui embaixo, onde tem salve a resposta em uma variável, eu vou criar uma variável. A variável que eu vou criar é a mesma dessa daqui, ó, só para facilitar. Ó. Eu criei uma variável chamada resposta. Eu vou digitar aqui, ó, resposta. E vou clicar em criar. Para quem não sabe o que é uma variável é como se fosse uma caixa. Então, por exemplo, quando ele digitar aqui, ó, a opção, ele vai digitar a opção 1, vamos dizer. O número 1 vai ser guardado dentro dessa variável resposta, beleza? Ou seja, vai ser guardado dentro dessa caixa. E vai ficar lá dentro dessa caixa o número 1. E a gente vai precisar desse número 1 para a gente fazer uma comparação. Aí, para fazer essa comparação, eu vou vir aqui, ó, em condicionais e vou pegar aqui, ó, condição, tá vendo? Vou arrastar para cá, para baixo, ó. Eu vou clicar em configure.
adicionar comparação. E aqui onde tem pesquise uma variável, eu vou utilizar a variável resposta, porque eu quero comparar o que tem dentro dessa variável com o valor que eu vou colocar aqui, beleza? Eu vou selecionar um operador, vou colocar igual to. Igual to, no caso, é igual, ou seja, ele vai pegar o que tem dentro dessa variável e vai comparar o que tem dentro da resposta, da variável resposta, é igual. Eu vou colocar aqui o número 1. É igual a 1, beleza? Se for igual a 1, aí o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá, ó, para essa etapa aqui. Se não, ele vem para cá, beleza? Outra etapa do fluxo. Perceba como ficou aqui, ó. Se resposta for igual a 1, vem para cá. Se não, vem para cá, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte aqui também, ó. Perceba que aqui tem duas comparações, ó. Se é igual a 1 ou se é igual a 2. Aí eu vou fazer o quê? Vou vir aqui. Eu posso fazer de duas formas. Posso clicar com o botão direito e duplicar. Ou posso clicar nesse maisinho aqui, tá vendo? Mas como eu já dupliquei, aí eu só vou alterar o valor. Vou clicar aqui em cima. E aqui onde tem o número 1, vou colocar 2. E pronto. Vou publicar para salvar. E aqui eu vou colocar a continuação da etapa da nossa automação. Vou vir aqui nessa automação. E perceba, aqui tem a pergunta 1, tá vendo? Ou seja, se a pessoa digitar a opção 1, significa que ela quer responder à avaliação, beleza? Aí quando chega aqui, se a resposta for igual a 1, ou seja, se o que tem dentro da variável resposta é igual a 1, aí ele vem para cá, tá vendo? Se for igual a 2, significa que ele não quer responder à avaliação, aí vai vir para cá, ó, não quer responder, tá vendo? Aí ele vai receber essa mensagem. Se ele digitar qualquer outra informação que não seja o número 1 ou o número 2, aí ele vai vir para cá, ó, onde tem se não, ou seja, se ele não digitar nenhuma dessas opções aqui, aí vai vir para cá, ó. Tá vendo? Aí eu vou te explicar passo a passo, beleza? Para vocês entenderem na prática como vai funcionar para o cliente. Aí eu vou vir aqui na avaliação que a gente está configurando e vou vir aqui, ó, bubble de texto. E vamos pegar aqui, ó, as informações desse bloco, tá vendo? Vou vir aqui, dar um Ctrl C. Aqui vai ser a pergunta 1 da nossa avaliação. Vou pegar aqui a pergunta, Ctrl A e Ctrl C. Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Vou duplicar e vou pegar o restante do texto. Vou pegar esse texto aqui, Ctrl A e Ctrl C. Ctrl A e Ctrl V. E aqui embaixo eu vou pegar também essas informações. Ctrl A, Ctrl C. Vou duplicar aqui. Se eu não quiser duplicar, gente, eu posso pegar outro bubble de texto, arrastar para cá, ó, e dar um Ctrl V, beleza? E vou colocar também as condicionais de espera, beleza? Condição de tempo. Vou colocar 1 segundo, vou duplicar, vou arrastar para cá e vou deixar 1 segundo também, beleza? Pronto. Aí aqui, gente, esse bloco de pergunta eu vou conectar com essa opção aqui. Se a variável resposta for igual a 1, vai vir para cá. Ele vai responder a pergunta, beleza? Como você avaliaria a sua experiência geral com a gente hoje? Aí aqui é a primeira pergunta. E aqui tem essa orientação. Ó. Digite um número de 1 a 5 que representa a sua avaliação. Aí o cliente vai precisar digitar alguma dessas opções aqui. Se ele digitar o número 1, significa que ele achou ruim. Número 2, regular. 3, boa. 4, excelente. E 5, perfeita. Beleza? Vou publicar aqui. E vou voltar aqui para a gente continuar. Agora, a opção 2, nós vamos configurar essa opção aqui, beleza? Então, vou copiar o texto, dar um Ctrl A e Ctrl C. Vou vir aqui. Deixa eu levantar esse bloco um pouco. Jogar ele aqui, ó. Pronto.
Aí eu vou pegar aqui um bubble de texto e vou dar um Ctrl V para colar o texto que eu peguei, beleza? E vou pegar aqui o título do bloco, não quer responder. Para a gente saber se veio para cá é porque ele não quer responder. Vou dar um duplicar, né? Duplicar aqui o bloco. E vou pegar o texto de baixo. Ctrl A e Ctrl C. Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Aí aqui, gente, é o seguinte. Se ele digitar o número 2, ou seja, se o que tem dentro da resposta for 2 igual a 2, ou seja, essa condição é verdadeira, aí ele vai vir para cá. Beleza? O que vocês têm que entender é o seguinte, gente, que quando a pessoa digitar uma informação aqui em resposta, o que ele digitar vai passar por aqui. Se o que ele digitou que está dentro da variável resposta é igual a 1, ele vem para cá. Ou seja, essa condição aqui é verdadeira. Se não for igual a 1, é uma condição falsa. Então ele vem para cá. Se for igual a 2, ele vem para cá. Se não for, aí ele vai vir para cá. Se não, ele vem para cá. Beleza? Aí eu vou colocar aqui a condição de espera. Vou colocar 1 segundo. Pronto. Vou publicar para salvar. E nós vamos agora para a próxima etapa. Se não. Que é esse texto aqui embaixo. Tá vendo? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. E vou pegar um bubble de texto. Ctrl V. E vou conectar o se não com essa caixa aqui. Beleza? Vou vir aqui e vou pegar o título. Ctrl C e Ctrl V. Aí o que acontece aqui é o seguinte, gente. Aqui a gente colocou duas alternativas, né? O número 1 ou o número 2, para ele digitar. Se ele digitar qualquer outra informação que não seja nenhum desses números, ele vem para cá, ó, se não. Beleza? Aí ele vai receber esse texto aqui, ó. Opa, para continuar, por favor, digite 1 para sim ou 2 para não. Aí o que nós vamos fazer depois que ele receber essa mensagem? Eu vou utilizar uma condição chamada pular, que é essa daqui, ó, pular. Vou jogar ela aqui do lado e vou conectar esse bubble de mensagem com ela, beleza? Vou pegar aqui o título, pular para confirmação, vocês vão entender. Eu vou clicar em configure, selecionar um grupo e vou selecionar o grupo confirmação e vou selecionar o bloco 1. O que isso daqui vai fazer? Essa condição pular, ela serve para avançar etapas, ou seja, eu configurei aqui o seguinte, eu coloquei para pular para confirmação, percebam, eu selecionei aqui confirmação, beleza? Confirmação é essa caixa aqui, tá vendo? Ó, confirmação, que a gente renomeou, por isso é importante você estar renomeando cada um dos blocos, beleza? Aí eu renomeei aqui com confirmação. Ou seja, quando ele chegar aqui, receber essa mensagem, aí vai vir para cá, para essa etapa de pular, aí vai pular para o bloco de confirmação, vai vir para cá, ó, novamente. Aí aqui vai ter um input de texto e ele vai poder digitar novamente uma das opções, número 1 ou número 2. Beleza? E aqui também, muito importante, você selecionar o bloco. Ó. Bloco 1 ou bloco 2. Eu vou colocar o bloco 1. Perceba que aqui tem dois blocos. Ó. Esse daqui é o bloco 1 e esse daqui é o bloco 2. Tá vendo? Aí ele vai ter que vir direto para o bloco 1 para ele digitar novamente uma das opções. Opção 1 ou 2. Beleza? Aí essa etapa aqui serve para isso. E aqui, gente, nós já configuramos essas etapas, aí nós vamos continuar configurando essa etapa aqui, a partir da pergunta 1. Para configurar essa etapa, nós também vamos precisar criar uma condição. Ó, resposta da pergunta 1, eu vou pegar um input de texto, né, para receber a resposta do usuário. Então, vou vir aqui onde tem inputs, pegar o input de texto, e vou jogar aqui do lado. Vou conectar, beleza? Pegar aqui o título, resposta da pergunta 1, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Aí eu vou clicar aqui para configurar. Vou colocar aqui, digite aqui, 3 pontos,
legenda do botão enviar. Salve a resposta em uma variável. Aí eu vou criar uma variável. No caso, a variável que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Coletar a resposta, tá vendo? Eu vou pegar uma variável que a gente já criou, que é essa daqui, resposta. Aí vou clicar aqui do lado e agora eu vou utilizar uma condição. Aí vou vir aqui onde tem condicionais e vou pegar condição, beleza? E vou jogar aqui embaixo. Aí o que acontece aqui é o seguinte, gente. Perceba que eu utilizei a mesma variável, a variável resposta. Tem algum problema? Para esse caso não tem, porque quando chega aqui, ele vai digitar alguma dessas numerações. Aí digamos que ele digitou o número 1 quando estava nessa etapa, beleza? Quando chegar nessa etapa aqui, se ele digitar o número 1, dentro dessa variável resposta vai se manter o número 1. Se ele digitar o número 2, aí o número 2 vai substituir o que tinha dentro dessa variável antes, beleza? É muito simples entender isso. Aí depois que você entender isso, a gente vai configurar essa condição. Vou clicar aqui em configure, adicionar comparação. Vou selecionar a variável que a gente vai fazer a comparação, que é a variável resposta, beleza? Porque a gente quer comparar o que tem dentro dessa variável com o resultado, que pode ser o número 1, 2, 3, 4 ou 5, beleza? Vou colocar aqui igual to, que é igual, e vou colocar aqui o número 1. Pronto. A mesma lógica da outra condição que a gente fez aqui, ó. A mesma lógica. A diferença é que aqui vai ter o número 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos duplicar. Pronto. Botão direito do mouse, duplicate, para duplicar. Clico aqui e altero o número para 2. Duplico novamente. Número 3. Duplico novamente. Número 4. E vou duplicar mais uma vez. Duplicate e número 5. Pronto. Aí o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu utilizei aqui uma variável, beleza? Eu criei uma variável chamada RP1, que é resposta da pergunta 1, o significado, beleza? E dentro dessa variável, eu coloquei o quê? Eu coloquei a variável resposta. Isso significa que o que tem dentro dessa variável resposta vai ser adicionado dentro da variável RP1, beleza? Ou seja, quando a pessoa chegar aqui, ó, digite um número de 1 a 5. Aí digamos que ela digitou 2. Quando chegar nesse input aqui, o número 2 vai ser guardado dentro dessa variável, beleza? Aí vai passar por essa condição. Aí se digitou o número 2, aí ele vem para cá, ó. Se digitar o número 1, vem para cá também, 3, 4 e 5. Se digitar qualquer um desses números, ele vai para a mesma etapa. A diferença é que quando chegar aqui nessa etapa, ele vai pegar o que tem dentro da variável resposta e vai jogar para a variável RP1, beleza? Aí o que acontece é o seguinte, que eu estou guardando as respostas dos clientes. Porque nesse caso aqui é importante a gente saber qual foi a resposta do cliente. Se ele achou bom, se ele achou ruim, se ele achou excelente. Então, para a gente ter uma organização, é importante você guardar cada uma dessas respostas em uma variável específica, beleza? E nesse caso aqui eu utilizei a variável RP1. Se a pessoa digitou 2, aí o que tem dentro da variável resposta, né, vai ser o número 2, e o número 2 vai ser salvo dentro da variável RP1, beleza? Vou vir aqui, vou pegar aqui, ó, condicionais variável, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, para configurar. Vou clicar em selecione uma variável e vou digitar RP1, beleza? Resposta da pergunta 1. Dentro dessa variável, a gente vai guardar a resposta. Vou clicar em criar. Value, vou deixar custom. Save in results, eu vou ativar. E aqui, ó, embaixo, tá vendo? Eu vou clicar na variável, ó, insira uma variável.
e vou inserir a variável resposta, porque eu quero pegar o que tem dentro dessa variável e jogar dentro da variável RP1, beleza? Vou clicar em publicar. Vou vir aqui, ó, pegar o título, beleza? Pergunta 1. No caso, é a resposta da pergunta 1. Eu vou colocar aqui, ó, resposta da pergunta 1. Pronto. Publicar. E vou conectar aqui, ó, todas essas opções, porque todas vão para a mesma etapa, beleza? Para salvar. Caso ele não digite nem o número 1, 2, 3, 4 ou 5, aí ele vai vir para essa etapa aqui, ó, se não, beleza? Que eu vou colocar uma mensagem. É a mesma lógica do outro, ó. Essa mensagem aqui, tá vendo? Opa, parece que a resposta não está no formato certo. Por favor, digite um número de 1 a 5, de acordo com a quantidade de estrelas que melhor representa a sua experiência. Aí tem aqui as opções: 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois ele vem para o jump, né? E o jump vai mandar ele para cá, ó. Resposta P1, tá vendo que é esse bloco aqui, ó. Resposta P1, bloco 1, ó, bloco 1, que é esse bloco do input, beleza? Para ele digitar novamente a opção, e a opção que ele digitar, se for uma dessas daqui, aí ele vai seguir a etapa do fluxo conforme nós configuramos, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó, pegar um bubble de texto, jogar aqui. Vou pegar esse texto aqui, Ctrl A e Ctrl C, e vou dar um Ctrl V. Aqui eu vou colocar resposta inválida e vou conectar o senão com essa caixa aqui, beleza? Vou pegar o outro texto, Ctrl A e Ctrl C, vou duplicar aqui, ó, Ctrl A e Ctrl V, pronto. Vou vir aqui novamente, Ctrl A e Ctrl C, duplicar, Ctrl A e Ctrl V, pronto. Vou pegar aqui a condição de espera, vou colocar 1 segundo para o envio de cada mensagem, beleza? 1 segundo, vou publicar para salvar. E agora eu vou pegar um jump. Cadê? Aqui o jump, pular, tá vendo? Conectar. Vou pegar o título, Ctrl C, Ctrl V e vou configurar. Clicar aqui em configurar. Eu quero ir para qual etapa? Eu quero voltar para essa etapa aqui, ó, resposta P1. Então vou clicar em configurar, selecionar grupo e vou colocar resposta P1, tá vendo? Ó, resposta P1. Ou seja, quando chegar nesse jump, ele vai voltar para cá, ó. Eu vou colocar no bloco 1, porque eu quero que ele digite novamente a informação, para essa informação que ele digitar ser guardada dentro da variável resposta. Então vou clicar aqui e vou selecionar o bloco 1. Pronto. E vou clicar em publicar. A partir disso, gente, o nosso fluxo já está com a lógica dele 90% concluída, beleza? O que a gente vai precisar fazer? Repetir a mesma lógica para as próximas perguntas. Porque se você perceber aqui, ó, pergunta 2, vai ter a mesma estrutura, vai vir a condição e também vai ter essa etapa, né? Caso ele não digite nenhuma dessas opções, ele vai vir para cá e vai orientar ele a digitar a opção correta. Aí vai seguir o mesmo fluxo. Pergunta 3, mesma coisa. Pergunta 4, pergunta 5, a mesma lógica, beleza? Aí para adiantar, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, ó, e vou copiar todas essas informações aqui, ó. A partir disso aqui, eu vou jogar para cá, para o lado, só para facilitar na hora de copiar. Vou arrastar para cá, tá vendo? Ó, vou arrastar e vou selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl C, vou vir aqui do lado, ó, e dar um Ctrl V. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou publicar, vou dar um zoom aqui, né, para facilitar a visualização. E a partir dessa variável, eu vou conectar com essa daqui, ó, com esse bloco, né, com esse grupo. E aqui vai ser a pergunta 2. Pergunta 2.
Aí eu vou pegar aqui o texto, né, da pergunta 2. Cadê? Aqui, pergunta 2. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A e Ctrl V. O restante eu não preciso alterar nada. Beleza? Vou mudar apenas os títulos. Ó, resposta, pergunta 2. Resposta da pergunta 2. A variável aqui eu vou trocar, né? Porque aqui é a resposta da pergunta 1. Então, vou colocar aqui o número 2. Resposta da pergunta 2 e vou clicar em criar. Ele criou essa nova variável. Aí, quando chegar nessa etapa, o que tiver dentro da resposta, da variável resposta, será guardada dentro da variável RP2, beleza? Resposta inválida, eu posso deixar aqui 2, tranquilamente. Pular para RP2. E aqui no Jump a gente também vai precisar configurar. Eu vou selecionar aqui, resposta R2, tá vendo? Bloco 1, duplicar. E pronto, depois de configurar, a gente publica e vai fazer a mesma coisa. Seleciona tudo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E segue a mesma lógica. Conecta aqui, ó. Aí aqui vai ser a pergunta 3. Pergunta 3. Vou vir aqui pegar a pergunta 3. Beleza? Ctrl A e Ctrl C. Vocês podem adicionar a pergunta que você quiser. Se você achar necessário colocar outros tipos de pergunta, vocês podem fazer isso, beleza? A mesma lógica aqui, a mesma estrutura. Resposta P3. Aí eu vou colocar aqui o número 3. Resposta da pergunta 3. Vou alterar aqui também. E aqui eu vou colocar a variável RP3, beleza? Criar RP3. Pronto. Ah, não pode esquecer de clicar em Save in Results, beleza? Para ativar essa opção. Eu até esqueci nessa etapa aqui, ó, na etapa 2. Cadê? Aqui, ó, resposta da pergunta 2. Save in Results. Você ativa. Publicar. Resposta inválida. Vou colocar o número 3. Pular. Resposta 3, beleza? Ou seja, pular para a resposta da pergunta 3. É para cá, né? Aí eu vou vir aqui no Jump. Vou colocar aqui resposta. E vou selecionar resposta P3. Bloco 1. E publicar. Aí vamos fazer a mesma coisa. Seleciona tudo. Ctrl C. Joga para cá e Ctrl V. Pronto. Vou conectar aqui, ó. Pergunta 3, né? Conectar com essa daqui. E aqui vai ser a pergunta 4. Vou vir aqui. Vou arrastar para cá e vou copiar a pergunta 4. Ctrl A e Ctrl C. Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Vou apagar aqui para tirar esse espaço. Mesma lógica, né? Resposta pergunta 4. Resposta da pergunta 4, né? E RP4. Vou colocar aqui o número 4 e criar variável. Resposta inválida, vou colocar o número 4. E aqui pular para a resposta 4. Vou configurar o jump e vou colocar aqui resposta traço P4. Bloco 1. Publicar para salvar. E vou fazer a mesma coisa. Selecionar tudo. Ctrl C e Ctrl V. Pergunta 5. Aí vou pegar aqui a pergunta 5. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. E vou vir aqui e dar um Ctrl A e Ctrl V. Vou apagar aqui, né, esse espaço. Aqui, gente, é o seguinte. Perceba que eu fiz essa pergunta. Você indicaria nosso restaurante para amigos ou familiares?
Aí a resposta aqui, ó, as opções é diferente, ó. 1, nada provável. 2, pouco provável. 3, neutro. 4, provável. E 5, muito provável. Então, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C. E vou vir aqui e vou substituir, beleza? Ctrl A e Ctrl V. Porque a resposta aqui é diferente, beleza? Resposta P5. Vou renomear aqui. Resposta da pergunta P5. Vou colocar também o número 5. E vou criar a variável RP5. Clicar em criar. Save in results. Vou ativar. Resposta inválida 5. E aqui no jump eu vou configurar o título, né? Colocar o número 5. Jump, vou configurar para resposta P5. Cadê? Aqui, resposta P5. E vou colocar o bloco 1. Publicar para salvar. E pronto, aqui, gente, nós já configuramos todas as perguntas. A última etapa é a seguinte, ó. Nós vamos vir para essa etapa aqui, ó. Pergunta 6. Deseja deixar alguma sugestão ou comentário? Aí eu vou pegar um bubble de texto, porque essa pergunta vai ser uma resposta opcional, beleza? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que é a pergunta 6. Vou pegar esse texto aqui, Ctrl A e Ctrl C, Ctrl V. Aí vou duplicar. Vou vir aqui e dar um Ctrl A e Ctrl C. E vou dar um Ctrl A e Ctrl V. Vou pegar aqui a condição de espera e vou jogar aqui entre essas duas mensagens. E vou colocar um segundo. Publicar para salvar. E aqui é a mesma lógica, ó, gente. Eu coloquei aqui, ó, o input de texto e uma condição. Porque essa pergunta aqui, ela é uma pergunta com resposta opcional. Se a pessoa desejar comentar algo, descrever alguma coisa, ela vai digitar o número 1, sim. Se ela não quiser responder essa pergunta, ela vai digitar o número 2, não, beleza? Aí eu vou pegar aqui o input de texto, aqui input de texto, vou conectar, vou vir aqui e vou dar um Ctrl C, resposta P6, né? E aqui eu vou configurar. Digite aqui, enviar, e vou utilizar a variável resposta, beleza? Ó, variável resposta. E vou fazer a comparação. Vou utilizar a condição. Vou jogar aqui embaixo, clicar em configure, adicionar comparação, pesquisar uma variável, vai ser a variável resposta, né? Nós queremos comparar o que tem dentro dessa variável com o valor que a gente colocar aqui. Vou colocar o valor 1. Operador igual. E pronto. Aí eu vou clicar aqui em duplicar. E vou colocar o valor 2. Beleza? Pronto. Vou clicar em publicar para salvar. E vou vir aqui para pegar aqui a continuação, né? Aí se a pessoa digitar o número 1, ela vai vir para essa etapa aqui, ó. Resposta 6. Pode escrever aqui sua sugestão ou comentário. Vamos ler com carinho. Aí eu vou dar um Ctrl A nesse texto aqui, Ctrl C. Vou vir aqui, ó, e pegar um bubble de texto, Ctrl V. Pegar aqui o título, né? Para facilitar. Ctrl V. E vou conectar. Se a pessoa digitar o número 1, vem para cá, ó. Beleza? Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar um input de texto para pegar a resposta da pessoa. E como ela vai escrever um comentário, esse comentário pode ser um texto longo, né? Então eu vou ativar essa opção para a pessoa poder digitar um texto. Beleza? Vou colocar aqui, digite aqui, legenda do botão, enviar. E a variável vai ser resposta da pergunta 6, RP6. E vou clicar em criar. Pronto. Aí depois de configurar essa etapa, eu vou vir para cá
Aí tem aqui a opção 2, né? Se a pessoa digitar a opção 2, vai continuar o fluxo. Significa que ela não quer escrever nenhum comentário. Se ela digitar sim, ela vai responder, né? Vai escrever o comentário, vai salvar dentro da variável RP6 e depois vai seguir o fluxo normal, beleza? Então, vamos configurar essa etapa aqui, ó. Se não, caso a pessoa não digite 1 e nem 2, aí a pessoa vai vir para essa etapa aqui, ó, que seria a etapa de erro, né? Opa, para essa pergunta, por favor, digite 1 ou 2, beleza? Aí o que eu vou fazer aqui, pegar aqui um bubble de texto, vou vir aqui, dar um Ctrl C, né? Colocar aqui erro, Ctrl V. Vou conectar, se não, com essa etapa aqui. Vou copiar o texto, Ctrl A e Ctrl C, Ctrl A e Ctrl V. Pronto. E aqui eu vou colocar o jump, né? O pular. Vou pegar aqui, ó, condicionais, pular. Aí vou conectar. Vou pegar aqui o texto, pular para RP6. Ctrl V. Vou clicar em configure. Selecionar grupo. Eu vou selecionar esse grupo aqui, ó. Resposta P6, beleza? Configure. Resposta. E aqui, P6. Pronto. Selecionar bloco, bloco 1. Ou seja, quando chegar nessa etapa aqui, ele vai voltar para cá para ele digitar, para a pessoa digitar novamente o número 1 ou 2, beleza? E só vai avançar para a próxima etapa se ele digitar o número 1 ou 2. Se digitar sempre um número diferente ou qualquer outra informação, aí ele vai ficar recebendo essa mensagem o tempo todo, beleza? Até ele digitar alguma dessas opções aqui. Vou publicar para salvar e nós vamos para a próxima etapa, que são as etapas finais, beleza? Eu vou agora coletar o nome da pessoa. Então vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, vou colocar um bubble de texto. E a etapa 2, eu vou conectar logo com esse bubble de texto, beleza? Porque se a pessoa não quiser responder a pergunta, não quiser escrever um comentário, ela vai diretamente para essa etapa. Se ela quiser responder, se ela quiser escrever um comentário, ela vai comentar e depois vai vir para essa etapa aqui, beleza? Aí eu vou vir aqui, vou copiar o título do grupo, né? Ctrl V. E vou pegar esse texto aqui, ó. Agora só mais um detalhe. Ctrl V. Qual é o seu nome? Eu vou pedir o nome da pessoa, né? Vou clicar aqui em cima dele e duplicar. Ctrl A e Ctrl V. E agora eu vou pegar um input de texto, né? Para eu receber o nome que a pessoa digitar. Vou colocar digite aqui. Legenda do botão enviar. E salve a resposta em uma variável. Vou colocar a variável nome, né? Para salvar o nome da pessoa, o nome do cliente. E vou clicar em criar. Para caso você não entenda, né, a diferença de um Bubbles e de um input, o Bubbles seria o que você vai enviar para o usuário visualizar. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o Bubbles de texto, que a gente vai enviar um texto, né? Perceba que tem Bubbles de imagem, de vídeo, de áudio. E o input seria o que o usuário vai informar para você, ou seja, o que você vai receber do usuário. Aí aqui tem input de texto, de número, de website, de e-mail. Aí no caso, como a gente quer receber o nome, nós vamos utilizar o input de texto para ele digitar o nome dele, beleza? Aí esse nome será guardado dentro da variável nome. Só estou recapitulando isso para você não ter dúvidas, porque se eu clicar aqui em play, ó, vai aparecer dessa forma. Agora só mais um detalhe, qual é o seu nome? Aqui seria o Bubbles de texto e aqui seria o input. Aí a pessoa vai digitar o nome, vou colocar aqui meu nome, é Paulo, e depois vai clicar em enviar. Aí quando ela fizer isso, o nome Paulo, o nome que ela digitou vai ser guardado dentro da variável, beleza? Só para ficar claro essa informação. Vou clicar em publicar, vou voltar aqui. E agora nós vamos coletar o número de WhatsApp da pessoa, beleza? Vou vir aqui, pegar o Bubble de texto. Vou conectar aqui, ó.
Porque depois que a pessoa digitar o nome, aí ela vai vir para essa etapa aqui, beleza? Vou copiar o título do grupo, dar um Ctrl V. Vou pegar aqui o texto, obrigado, vírgula, nome. Perceba aqui o seguinte, gente, ó. Obrigado, vírgula, nome. O que isso significa, né? Aqui eu estou utilizando a variável nome, ou seja, o que tem dentro dessa variável vai aparecer para o usuário, vai ficar como texto, beleza? Para você fazer isso é simples, ó, vou apagar aqui. Aí você vai selecionar aqui, ó, insira a variável. Aí eu vou selecionar a variável nome, vou pesquisar aqui e vou clicar nela. Aí ela vai inserir a variável aqui, tá vendo? Aí vai ficar assim, ó, obrigado, vírgula, nome. Vou publicar, aí percebo o que vai acontecer. Ó. Se eu clicar aqui no play, ó, aí vai pedir para eu informar o nome, né? Vou colocar aqui meu nome. Enviar. Aí ele vai falar aqui, ó, obrigado, Paulo. Tá vendo? Por quê? Porque o nome Paulo está dentro da variável nome. Se eu dar play a partir daqui, ó, se eu fazer o teste a partir daqui, ele só vai enviar obrigado, porque não tem nada dentro dessa variável. Então, para aparecer essa informação aqui, né, a informação que está dentro dessa variável, primeiro você tem que capturar a informação, beleza? Aí depois sim você pode utilizar o que tem dentro da variável para enviar para o usuário visualizar, se for o seu objetivo, beleza? Vou publicar. Vou pegar aqui o texto, esse texto aqui de baixo, Ctrl A e Ctrl C. Vou clicar aqui em cima do texto com o botão direito do mouse, duplicar, Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Vou voltar aqui e vou pegar esse outro texto aqui. Ctrl C. Vou fazer a mesma coisa, botão direito, duplicar, Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Aí aqui vai informar o seguinte: obrigado, nome, né? O nome da pessoa. Agora, por favor, informe seu número de WhatsApp com DDD para enviarmos seu cupom por lá. Exemplo, aí tem aqui, né, o DDD da pessoa, o número 9, caso seja necessário, 87654321, que é um exemplo, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar agora o input, né? Para a gente receber o número da pessoa. Aí perceba que aqui tem o input de telefone. Esse input aqui já é no formato para a gente receber números de telefone, beleza? Aí eu vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou colocar digite aqui. Legenda do botão enviar. País padrão, vou selecionar Brasil, né? Aí eu vou procurar aqui, cadê? Aqui, Brasil. E mensagem de nova tentativa, caso a pessoa digite um número que não existe, né? Um número que não é realmente um número de telefone, ele vai receber essa mensagem aqui, que está em inglês. Vou dar Ctrl C, vou vir aqui no tradutor e vou dar um Ctrl V. Ó, este número de telefone parece inválido. Você pode digitá-lo novamente. Aí tem essa opção aqui, né? Mas eu vou utilizar esse texto que eu coloquei nesse mesmo exemplo aqui, ó, que eu já fiz, beleza? Ctrl A e Ctrl C. Ó, aí eu vou colocar aqui. Cadê? Ctrl A e Ctrl V. Pronto. E aqui onde tem salve a resposta em uma variável, eu vou colocar a variável telefone, ó. Telefone, beleza? Eu vou colocar igual essa variável aqui, ó, que eu coloquei aqui. Telefone. Vou dar até um Ctrl C. Ctrl V, cadê? Ctrl V, clicar aqui, né, para criar a variável e pronto, variável criada. Aí perceba o seguinte, vou clicar em publicar e vou clicar aqui, ó, no play para ele mostrar o teste, né, o exemplo. Ó. Obrigado. Agora, por favor, informe seu número de WhatsApp. Aí perceba, se eu digitar um número que não existe, vou digitar aqui, ó, 7755 e vou clicar em enviar. Como não é um número de telefone, ele vai retornar uma mensagem de erro. Opa, esse número parece inválido. Por favor, digite apenas os números com o DDD. Aí eu vou colocar aqui, ó, 719-8848-8924, que é o meu número, né? Vou clicar em enviar. E pronto, agora sim ele recebeu o número, beleza? Vou clicar aqui no X e vou clicar em publicar. Agora eu vou fazer o seguinte, vou
enviar uma mensagem de agradecimento e o cupom, beleza? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pegar um bubble de texto, jogar aqui, vou conectar. Vou pegar o título, Ctrl C, Ctrl V. Vou vir aqui e pegar esses textos aqui, beleza? Ctrl A e Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Aqui é o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, ó, obrigado, vírgula, nome. Aqui vai aparecer perfeito, vírgula e o nome da pessoa, beleza? Vou pegar aqui esse texto, Ctrl A e Ctrl C. Vou pegar um bubble de texto e colocar aqui embaixo, Ctrl V. Pegar o outro texto, Ctrl A e Ctrl C. Bubble de texto, jogar aqui embaixo, Ctrl V. Vou voltar aqui e vou pegar esse outro texto aqui, Ctrl C. Bubble de texto, jogo aqui embaixo, Ctrl V. Pronto. E aqui eu posso colocar as condicionais de espera, né? Vou colocar 1 segundo. Vou duplicar. 1 segundo. Duplicar. Cadê? E 1 segundo. Pronto. Aí aqui é o seguinte, ó, ele vai receber uma mensagem: perfeito, Paulo. Enviaremos seu cupom no WhatsApp em instantes. Muito obrigado por responder. Sua opinião faz toda a diferença. Esperamos te ver de novo em breve. Beleza? Vai receber essa informação. Aí vou vir aqui e vou colocar esse grupo aqui também, beleza? Vou pegar aqui o título. Bubble de texto, vou jogar aqui do lado. Vou conectar. E vou dar um Ctrl V. Vou vir aqui, pegar aqui o texto, né? Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Vou duplicar. E vou pegar esse link aqui, ó. Ctrl A e Ctrl C. Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Pronto. Aqui é o seguinte, gente. Avaliação pública opcional. Se quiser deixar sua avaliação no Google, também clique aqui. Aqui é o seguinte, tem algumas empresas, alguns negócios, né? Que eles vão ter uma conta no Google Meu Negócio. Se você não sabe o que é Google Meu Negócio, é como se fosse uma conta no Google que as pessoas conseguem visualizar o local, né? Do restaurante, por exemplo. Vai conseguir verificar também o horário e as avaliações dos clientes. Ou seja, vou vir aqui no Google para mostrar um exemplo. Vou colocar aqui, ó, restaurantes em São Paulo. Aí perceba aqui, ó, vai aparecer alguns restaurantes, tá vendo? Todos esses restaurantes aqui, eles têm conta no Google Meu Negócio. E perceba aqui, ó, que tem avaliações, ó, 4,6 a média, tá vendo? Tem aqui mostrando se está aberto ou fechado, mostrando o local e o horário, né, de funcionamento. Aí se eu clicar, por exemplo, nesse aqui, ó, Terraço Itália. Aí aqui do lado vai aparecer as fotos do restaurante. Vai aparecer aqui a descrição, né, com algumas informações específicas. E aqui embaixo, ó, vai ter as avaliações dos clientes que já foram nesses restaurantes. Isso daqui, gente, é muito importante para qualquer negócio físico, beleza? Porque se a pessoa digita no Google e vê lá o nome do restaurante e vê avaliações positivas, isso vai servir para aumentar o engajamento do restaurante e para o cliente ter confiança de ir para esse restaurante, beleza? Então é muito importante essas avaliações aqui. Aí se o seu cliente tiver um restaurante físico, se não for um delivery, né? Porque delivery não tem uma unidade física. Então é provável que também não vai ter uma conta no Google Meu Negócio. Porque essas contas servem para quem tem um restaurante físico. Não só para restaurante, mas qualquer tipo de negócio físico, beleza? Pode ser cadastrado aqui no Google Meu Negócio. Então, por isso que é importante você colocar o link que vai direcionar o cliente a fazer uma avaliação na conta do Google, beleza? Do restaurante. Porque se ele fazer essa avaliação aqui, vai ser muito importante para o seu cliente, beleza? Geralmente, ó, se eu clicar aqui, ó, em comentar,
Aí perceba que vai vir para cá, ó. Aí perceba que aqui tem as estrelas, ó. Vou poder colocar, por exemplo, 5 estrelas. Comida, o que eu achei. Aí eu vou poder avaliar por aqui. E aqui eu posso comentar, beleza? Aí para você enviar para o seu cliente o link do Google Meu Negócio do restaurante, é só você pegar esse link aqui, ó. Se eu dar um Ctrl C aqui, ó, e vir aqui dar um Ctrl V, perceba que ele vai mandar direto para cá, ó, para a pessoa conseguir fazer a avaliação. Esse link aqui é muito grande e muito feio. O que você pode fazer? Você vem aqui, ó, Bit, cadê Bit? Tá vendo? Vem aqui nesse site, ó, Bitly, esse site aqui. Clica nele, faz uma conta gratuita nele. Aí depois que você fizer uma conta, você coloca o link aqui, ó, e clica em Get Your Link for Free. Ele vai gerar um link para você, mas perceba que tem que entrar com a conta do Google. Aí eu vou entrar aqui com minha conta. Pronto, eu entrei aqui com minha conta do Google. Aí ele vai me direcionar para esse site aqui, tá vendo? Para essa parte. Aqui é só você fechar. Pode fechar aqui também. Aí você vem aqui, ó, onde tem links, tá vendo aqui no lado esquerdo? E clica aqui, ó, Create Link. Coloca o seu link aqui. Aqui você coloca o título do seu link. Vou colocar aqui nome, traço, restaurante. Beleza? Só para ficar intuitivo. Aqui você pode customizar o link. Você pode também colocar o nome do restaurante aqui. E depois clica em Create Your Link. Aí quando você fizer isso, aqui deu um erro, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Traduzir. Parece que esse destino já está sendo usado para outro link curto. Aqui, gente, deu esse erro porque eu criei o link no início. Mas quando vocês clicar aqui, ó, crie seu link, provavelmente ele vai criar, tranquilamente, beleza? Mas como a gente já criou, então vou vir aqui, ó, em ligações. É esse link aqui, tá vendo, ó? A gente acabou de criar. Eu só vou editar ele. Vou clicar aqui em editar. Editar metade posterior e vou colocar aqui nome, traço, restaurante. Pronto. E aqui eu vou deixar o título como nome, traço, restaurante também. Aí você pode colocar o nome do restaurante do seu cliente. Vou clicar em salvar. Deu erro aqui, né? Vou atualizar para ver se foi. Deixa eu ver. Foi. Tá vendo? Deu erro, mas deu certo. E agora eu vou clicar em copy. Aí esse link aqui, ó, eu vou colocar no meu fluxo. Cadê? Aqui. Vou colocar aqui. Vou apagar esse aqui, dar um Ctrl V. Pronto. Aí o cliente, né, depois que preencher a avaliação, vai receber esse link aqui para ele responder a avaliação do Google. Beleza? Tudo aqui vai ajudar muito o seu cliente. E a partir daqui, gente, vocês podem fazer o seguinte, ó. Aqui eu coloquei essas requisições de mensagem para fazer o envio da mensagem no WhatsApp. Mas vocês podem fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Pegar aqui o bubble de texto. Vou conectar. E vou dar aqui ó, um Ctrl V. Pronto. Aí o cliente já vai receber o cupom diretamente no link, né, na automação que ele estiver acessando. Ele não vai receber no WhatsApp. Nesse caso aqui. Mas se você quiser enviar no WhatsApp, aí vai precisar utilizar uma requisição de envio de mensagem no WhatsApp e conectar com a Evolution API, beleza? Mas se você quiser fazer uma automação que funcione direto, né, ele acesse a automação e consiga receber ao final o cupom, é só você pegar um bubble de texto e colocar o texto aqui com o cupom, beleza? Aí aqui eu vou colocar envio do cupom, o título. Vou pegar esse outro texto aqui, deixa eu ver. Não, esse daqui não precisa. E pronto, gente. Aqui o nosso fluxo, a nossa automação já está 100% pronta. Eu só vou acrescentar o seguinte aqui, ó. Vou minimizar aqui. E vou pegar aqui, ó. Cadê essa requisição aqui que eu coloquei no início? Cadê essas daqui, ó? Vou selecionar elas aqui.
Vou dar um Ctrl C e vou colocar lá no final, para você ver como vai funcionar quando ser enviada para o WhatsApp, beleza? Vou colocar aqui no final. Vou arrastar para cá, pronto. Ctrl V. Aí eu vou conectar. Vou apagar essa que tem aqui no início. E deixa eu voltar aqui. Pronto. Vou apagar. Não precisa, né? Vou voltar aqui para o final. Perceba que o nosso fluxo ficou gigante, né? Mas é um fluxo simples. É uma automação simples. Vou apagar aqui esse número 1, né? Para ficar bonitinho aqui o título. Isso aqui é questão de estética, viu, gente? Não vai interferir no funcionamento, não. Pronto. Vou clicar em publicar. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma personalização rápida. Vou vir aqui em tema. Vou vir em chat. Aí onde tem avatar do boot, eu vou alterar. Vou pegar esse avatar aqui, essa foto. E aqui, essa foto aqui, tá vendo? Aí vou dar um Ctrl A e Ctrl C. Vou vir aqui. Vou clicar nessa foto e vou dar um Ctrl V. Pronto. Perceba que já alterou, tá vendo? Aqui no plano de fundo, você pode colocar algum plano de fundo específico. Aqui é onde tem global, tá vendo? Aí você vem aqui em plano de fundo, você pode subir imagens ou você pode alterar a cor. Eu vou alterar a cor, vou colocar amarelo. Vou clicar aqui ó, na cor branca, cores avançadas, vou arrastar para cá ó, e vou deixar um amarelo, beleza? Pronto, deixar esse amarelo aqui. Aí perceba que o plano de fundo, a cor foi alterada. E para você mudar essa foto aqui, é só você clicar aqui em chat, ó, chat, avatar do boot, clica aqui e coloca o link da imagem. Essa imagem aqui eu peguei no Google, beleza? Vocês podem também fazer o upload, ó. Clica aqui em upload, escolher uma imagem e escolher uma imagem que está salva no seu computador. E a outra coisa que eu vou alterar é aqui em configurações. Eu estava em tema, agora eu vou para configurações. Vou vir aqui em metadata. E esse ícone que tem aqui é o ícone que fica aqui em cima no navegador, tá vendo? Vocês também podem alterar ele. Eu vou clicar no ícone, vou dar um Ctrl A e Ctrl V para colocar essa foto aqui, beleza? E aqui onde tem essa imagem, vocês também podem alterar. É uma imagem que vai aparecer quando você for compartilhar o link, seja no WhatsApp ou na rede social, beleza? Aí eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Vou dar um Ctrl A e Ctrl C nesse link aqui. E vou vir aqui, clicar na imagem, Ctrl A e Ctrl V. Pronto. Todas essas imagens aqui eu peguei do Google, beleza? É simples, é só você vir aqui no Google, ó. Cadê? Aqui, ó. Avaliação de satisfação. Imagens. Aí tem diversas imagens aqui, ó. A imagem que eu peguei foi essa, tá vendo? Clico nela. Clico com o botão direito. Abrir imagem em uma nova guia. Aí eu vim aqui, ó, e peguei a URL dela. Se você quiser, você pode, ó, botão direito e salvar a imagem no seu computador e depois fazer o upload, beleza? Das duas formas vai dar certo. Pronto, aí aqui eu já configurei. O título, eu vou deixar esse daqui mesmo, avaliação de satisfação YouTube. E a descrição, você pode colocar alguma descrição. Eu vou deixar nada, vou apagar tudo aqui. Publicar. E agora nós vamos testar na prática a nossa automação. Vou clicar em compartilhar. O link aqui eu posso redefinir. Então vou colocar avaliação, traço, satisfação. Não posso colocar C cedilha, beleza? Pronto, vou deixar dessa forma aqui, vou clicar em copiar e vou abrir aqui no navegador. Ctrl V, Enter. Já abriu aqui o formulário, tá vendo? A avaliação. Olá, aqui é do nome do restaurante. Gostaríamos muito de saber como foi sua experiência conosco hoje. É rapidinho e ao final você ainda vai ganhar um cupom de desconto exclusivo para usar na sua próxima visita. Pode responder rapidinho? Prometemos que é bem rápido. Aí eu vou digitar a opção 1. Mas perceba, se eu digitar 3 e clicar em enviar,
Aí ele vai me enviar essa mensagem aqui, ó. Opa, para continuar, por favor, digite 1 ou 2, né? Eu vou digitar o número 1 para continuar. Como você avaliaria a sua experiência geral com a gente hoje? Digite um número de 1 a 5 que representa a sua avaliação. Eu vou colocar 3. Boa. O que você achou do atendimento da nossa equipe? Digite um número de 1 a 5 que representa a sua avaliação. Vou colocar 4. E a comida estava do jeitinho que esperava? Digite um número. Vou colocar 5. O ambiente, estrutura, limpeza, conforto estava agradável? Vou colocar 3. Boa. Você indicaria nosso restaurante para amigos ou familiares? Vou digitar 4. Deseja deixar alguma sugestão ou comentário? Vou digitar número 1. Pode escrever aqui sua sugestão ou comentário. Vamos ler com carinho. Eu vou colocar gostei muito e enviar. Agora só mais um detalhe. Qual é o seu nome? Vou colocar meu nome, Paulo. Obrigado, Paulo. Agora, por favor, informe seu número de WhatsApp com DDD para enviarmos seu cupom por lá. Exemplo, eu vou colocar aqui o número 719-8848-8924 e clicar em enviar. Nós configuramos para ele também enviar o cupom por aqui, beleza? Diretamente. Perfeito, Paulo. Enviaremos seu cupom no WhatsApp em instantes. Muito obrigado por responder. Sua opinião faz toda a diferença. Esperamos te ver de novo em breve. Se quiser deixar sua avaliação no Google também, clique aqui. Aí tem um link, né? Se a pessoa clicar, como eu falei, ela vai vir para cá, ó. E vai aparecer aqui a avaliação para ela fazer no Google, né? Que é muito importante para o seu cliente, se ele tiver um estabelecimento físico. Se ele não tiver, você tira essa parte do seu fluxo, beleza? Não coloca. Se for apenas um delivery. Aí aqui embaixo ele já enviou o cupom, né? Olá, Paulo. Muito obrigado por compartilhar sua opinião sobre o nome do restaurante, né? Como prometido, aqui está seu cupom de desconto para a próxima visita. Cupom. Aí aqui, gente, você vai colocar o código do cupom lá no fluxo, beleza? Desconto, você vai colocar a porcentagem e válido até você vai colocar a data de validade do cupom aqui também. Não esqueça de mostrar esse código na sua próxima visita. Esperamos te ver novamente em breve e agradecemos muito por sua contribuição. Se precisar de mais informações ou tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Beleza? Aí se você vir aqui no WhatsApp, ó, eu recebi a mesma informação. Olá, Paulo. Muito obrigado por compartilhar sua opinião sobre o nome do restaurante e as demais informações ele enviou aqui no WhatsApp também, tá vendo? Com cupom, código do cupom, desconto e validade do cupom. E eu também coloquei o link, né, para a pessoa receber esse link no WhatsApp. Se quiser deixar sua avaliação no Google, também clique aqui. Aí se a pessoa clicar no link, aí vai ser redirecionada para fazer a avaliação no Google Meu Negócio, né, no Google. Esse link aqui, né, é o do Shopping da Bahia, né, que eu esqueci de alterar, mas é a mesma lógica, gente, beleza? Ela vai selecionar aqui as estrelas, né, e vai comentar aqui. Então é isso, pessoal. Esse fluxo, essa automação, é uma automação que vai solucionar uma necessidade de muitos empreendimentos, beleza? Principalmente restaurantes, eles precisam muito desse tipo de automação. E é como eu falei, vocês podem cobrar de 500 a 600 reais. Só uma ideia muito interessante que vocês podem fazer para aumentar o valor, o custo desse serviço é o seguinte. Aqui no Canva, se você digitar aí, ó, placa de avaliação de satisfação com QR Code,
vai ter aqui alguns modelos. Ó. Perceba que tem alguns modelos aqui que vocês podem utilizar. Aqui, por exemplo, faça sua avaliação. Aí tem esse modelo aqui, tem outro modelo aqui que é gratuito, esse daqui, ó, nos avalie. Vou clicar nele aqui para vocês visualizarem, né? Personalizar esse modelo. Aí perceba, ó, tem esse modelo aqui, ó, nos avalie. Aí você vai colocar o seu QR Code aqui, tá vendo? Sua opinião nos ajuda a melhorar. Aqui, gente, se você pesquisar aí no YouTube, como fazer uma placa de avaliação, uma placa de Pix, você vai entender como utilizar esse recurso para sua automação, beleza? Vocês podem também fazer uma plaquinha de avaliação, pode pesquisar como fazer isso, assista aulas no YouTube, vídeos, que tem muitos vídeos ensinando a fazer essas placas, o material que você pode utilizar, uma gráfica que possa ter um bom custo-benefício para você estar imprimindo essa plaquinha com um material bom e de qualidade que você possa oferecer para seus clientes. E se você disponibilizar para seu cliente essa plaquinha junto com a automação, aí você pode cobrar por um valor muito maior, beleza? Pode cobrar por R$800, 900, enfim. Quanto mais complexo, quanto mais qualidade você conseguir entregar para seu cliente, maior será o valor. E aqui é uma combinação interessante, porque tem pessoas que trabalham vendendo apenas essas plaquinhas e você pode juntar os dois. Vender a plaquinha junto com a automação, beleza? É só uma ideia para quem está começando conseguir fazer um caixa, beleza? Conseguir ter vendas, conseguir seus primeiros clientes. Então eu indico vocês pesquisarem mais a respeito dessas plaquinhas para você entender como construir elas e assim você oferecer também como um upgrade para seus clientes, beleza? Eu vou deixar de presente esse fluxo abaixo dessa aula. Não sei se eu vou deixar ele de forma ilimitada aqui para vocês, mas atualmente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou deixar esse fluxo aqui disponível para vocês. Então, pegue esse fluxo, estude ele, melhore ele e utilize ele para conquistar seus primeiros clientes, beleza? E mais uma vez, se você quiser aprender do zero ao avançado, na descrição desse vídeo vai ter o link do meu curso com uma promoção muito especial. E comprando os meus cursos, você vai estar valorizando o meu trabalho e também vai estar valorizando o meu conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. Curta esse vídeo, comente e compartilhe, porque isso também vai ajudar o meu trabalho, beleza? Aí, quase me esqueci. Para você conseguir visualizar o resultado da sua automação, das pessoas que acessaram, você clica aqui em resultados. Aí aqui vai ter a data e o horário que a pessoa acessou, beleza? E o mais importante será as respostas, né? Aqui, ó, RP6, que no caso é a resposta da pergunta 6. Que no caso eu digitei e gostei muito, beleza? Aí tem o nome da pessoa, o telefone. E aqui tem as respostas do RP5, RP4, RP3, RP2 e o RP1, beleza? Que no caso é a numeração com base na avaliação da pessoa. E mais para frente tem outras informações, mas o que você realmente vai precisar para você ter uma base ali do que os seus clientes estão achando é as respostas das perguntas, né? Então, são essas informações aqui. E se você precisar, você pode clicar aqui, ó, em Analytics. E aqui você consegue verificar o engajamento da sua automação. Se as pessoas estão acessando até o final, tem aqui a taxa de conclusão, tem aqui a quantidade de pessoas que iniciaram e tem a quantidade de pessoas que visualizaram. E aqui tem a quantidade de dias, né? Em 7 dias, uma pessoa iniciou e uma pessoa visualizou. Você consegue ter essas métricas aqui que são muito importantes, beleza? E para você organizar de forma melhor o resultado, você pode fazer uma integração com algum banco de dados. O banco de dados que eu utilizo muito é o Google Sheets, que é esse daqui, ó, onde tem integrações e sheets, tá vendo? Você pode utilizar o Google Sheets para criar um banco de dados e você salva as respostas da avaliação nesse banco de dados. Dessa forma fica mais intuitivo e bem mais profissional, beleza?
é uma opção aqui para você deixar a sua automação mais robusta. E além do Google Sheets, você também pode estar utilizando outras opções como o banco de dados, beleza? Mas o Google Sheets ele é simples e é bem prático de utilizar. E outra coisa importante, para caso você queira rodar essa automação no WhatsApp, você consegue tranquilamente. Porque essa automação aqui eu fiz utilizando o menu com condição. Ou seja, não tem nenhum botão. Se você for utilizar botões, aí você não vai conseguir rodar no WhatsApp, porque a Evolution API, até então, ela não aceita automações que tenham botões. Mas se você for utilizar menu com condição, como esse daqui que eu fiz, né? Como esse exemplo, você pode rodar no WhatsApp tranquilamente. Aí você vai precisar fazer a integração com a Evolution API. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer essa integração, beleza? Então assista essa aula que você vai aprender a rodar essa automação aqui no seu WhatsApp, beleza? Eu vou ficar por aqui, te vejo na próxima, valeu!